O tempo é o melhor presente que podes dar ao teu filho. Esta é a norma mais importante do Código Parental. Eu sou a Marta Esteves, advogada e consultora de direitos parentais. Aqui explico-te os teus direitos de forma simples e prática. E trago-te conversas para te inspirar a viver a parentalidade com mais leveza e confiança. Vamos a isso? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Código Parental. O meu convidado de hoje é pai de 2 rapazes, professor, pediatra com diferenciação em pneumologia pediátrica e é também pediatra na equipa de transporte interhospitalar da região norte e criador de conteúdos digitais e é mais conhecido nas redes sociais como o Pediatra. Hoje temos connosco o Dr. Manuel Magalhães. Bem-vindo, Dr. Manuel, ao Código Parental. Muito obrigado, Marta. É um gosto estar aqui, falar de um tema um bocadinho diferente, da área da saúde, mas igualmente importante. É verdade, muito obrigada pela sua disponibilidade. Dr. Manuel, neste podcast com os meus convidados, estamos a criar oficialmente o Código Parental, em que cada um contribui com uma norma obrigatória. E no seu caso, se pudesse incluir uma norma obrigatória neste Código Parental, qual é que seria? Isso é difícil, porque eu percebo pouco de códigos, apesar de, mais uma vez, achar que são extraordinariamente importantes, mas se eu pudesse mudar alguma coisa na lei portuguesa e que passasse por algum tipo de código, seria criar condições, mecanismos para que as famílias pudessem ficar com os seus filhos no ambiente familiar até aos 2 anos de idade. Eu não sei como é que isso se faz, portanto, eu espero que seja possível um dia, mas a ideia é aquela que eu já tenho transmitido muito, que até aos 2 anos as crianças desenvolvem-se de uma forma muito mais harmoniosa num ambiente familiar, com boa estimulação. Portanto, isto era preciso criar aqui um enquadramento legal para isto. As famílias, quem diz famílias diz a mãe, o pai, os avós, portanto, a estrutura familiar e, ao mesmo tempo, capacitar estas famílias para terem um bom acompanhamento, porque é óbvio que se ficam com as crianças em casa, mas depois estão a fazer outras coisas e deixam a criança em frente à televisão, também não queremos isso. E aí, se calhar, prefiro que vão para a creche, é verdade. Mas eu espero, enquanto sociedade, e isso passa por algum tipo de enquadramento legal, possamos chegar a esse ponto onde a mãe, o pai, as famílias com a criança durante este tempo todo. Sem dúvida, acho que era uma medida que seria super importante, mesmo a nível de saúde pública, não é? E a longo prazo, acho que teria assim grande impacto. De saúde pública. No imediato, por causa das infecções respiratórias, nos 2 primeiros anos de vida, a via aérea, o aparelho respiratório está-se a desenvolver, dá-se a alveolização dos pulmões até aos 2 anos de idade, portanto é importante proteger aquele pulmão, aquela via aérea. A maior parte das crianças estão muito suscetíveis a infecções respiratórias, diria que 50% das crianças vão para o infantário, para a creche, estão constantemente a ficar doentes, mas também para o futuro, em termos de neurodesenvolvimento, em termos de vínculo, em termos de capacidades, era muito importante. Portanto, temos aqui, acho que temos um impacto muito positivo a curto, médio e longo prazo. Sem dúvida. Acho que era assim uma medida super importante. Doutor Manuel, e se fossem os seus filhos a incluir uma norma obrigatória no Código Parental, qual é que acha que seria? Brincar. Brincar. Era obrigatório que as crianças pudessem brincar, sei lá, 2 horas por dia. Acho que é o que eles gostam de fazer, é de brincar. E ainda bem. E acho que era ótimo. E até está muito interligada com o que eu disse. Simplesmente esta do brincar não se fica pelos 2 anos. Fica-se para sempre. Até os adultos deviam brincar mais um bocadinho. Mesmo quem não tem filhos. As crianças aprendem tudo a brincar. E às vezes nós esquecemos um bocadinho disso. Se tornarmos as coisas mais leves e se brincarmos com eles têm mais vontade de aprender, vontade de fazer as coisas. Lá está, com a vida que temos, com muito trabalho, com muitas coisas para fazer, às vezes esquecemos disso e queremos fazer as coisas rápido à maneira do adulto e não percebemos que a criança tem o seu tempo. Portanto, eu diria que é brincar. Sim. Acho que seria muito importante acompanharmos aqui o ritmo das crianças. Tinha aqui a primeira pergunta que eu tinha aqui preparada, já começamos a tocar um bocadinho nela, que é, há aquele dizer popular, não é? Que as creches não são infantários, mas infectários. E que, será que é mesmo assim? Um bebê que até aos 2 anos de vida está em casa é diferente a nível de saúde, de número de vezes que está doente de um bebê que não vai à escola? Sem dúvida. Sem dúvida. É óbvio que nem sempre nem nunca.
há bebés que vão desde os 6 meses para a escola e também nunca ficam doentes. Uhum. Também tem muito a ver com o organismo de Sim. cada um. E tudo isto na saúde é multifatorial. O que é que Uhum. isto quer dizer? Tem uma parte que é genética, uma parte de exposição ambiental, envolve aqui vários fatores. Mas o que nós sabemos Uhum. pelos estudos é que as crianças que vão para o infantário têm mais doenças agudas, Uhum. infecciosas, nomeadamente respiratórias, mas também gastrointestinais, com gastroenterite aguda, Uhum. diarreias, vómitos, as viroses, têm muito mais do que as crianças que ficam em casa. Muitas vezes, quando temos uma criança que não conseguimos controlar e que efetivamente tem muitas infecções, mensalmente, sempre com Uhum. infecções, vai uma semana à escola, fica 2 em casa, muitas vezes o que fazemos é tentamos arranjar condições para que essa criança deixe de ir à creche, Uhum. pelo menos até aos 2, 3 anos, e essa criança, quando vai para casa, deixa Uhum. de ter infecções, ou praticamente não tem infecções. Portanto, isto é muito notório e os Isso. pais conseguem perceber isto. Agora, é óbvio que na sociedade que temos hoje em dia, deixar aqui uma nota que os infantários e as creches são essenciais. Uhum. Portanto, Sim, não sim. seria comportável, lá está, com as normas Sim. que temos hoje em dia, não existir. E também uma nota aqui para os educadores, Uhum. os auxiliares da ação educativa, que fazem um trabalho Uhum. extraordinário, ok? Fazem um trabalho extraordinário. Eu acho é que podíamos rever aqui a forma como podemos, mesmo estes agentes, estes Uhum. profissionais, podem organizar a sociedade para ser melhor para as crianças. Sim, porque costuma-se dizer, não é, que não são as crianças, os bebés que precisam das creches, mas sim os pais que precisam das creches. Mas lá Sempre. está, enquanto não houver, se calhar, uma norma que diga que os pais podem ficar com os filhos até aos 2 anos, sem dúvida que as creches são muito importantes, não é? Para dar aqui apoio às É famílias. verdade, e essa questão das infecções é muito sério, porque é isso, os pais é que precisam, porque eu vou Uhum. trabalhar e eu tenho que ter o meu filho num sítio seguro. Uhum. E atualmente, eu diria que os infantários das creches são um sítio mais seguro, em termos de segurança, Uhum. cumprem normas de segurança, têm pessoas que Uhum. estudaram e que são dedicadas ao desenvolvimento das crianças e, portanto, é um sítio bom. Agora, com este tipo de infecções, muitas vezes os pais, ok, estão a trabalhar, mas não estão. E antes Uhum. começámos este podcast, Sim. estávamos aqui a conversar um bocadinho sobre isto, que é mais do que o absentismo. O absentismo é Uhum. quando os pais não vão trabalhar porque têm que ficar com a criança. Mas depois, nos outros dias que vão, se calhar tem aqui um problema de presenteísmo, Uhum. que era importante falarmos um bocadinho sobre isto. Presenteísmo é a ideia de que uma pessoa está no local de trabalho Uhum. fisicamente, mas está a pensar noutras coisas, e, Uhum. portanto não é produtivo. Sim, só corpo presente, não Só é? de corpo presente, é literalmente isso, a expressão Uhum. é essa. E às tantas, enquanto sociedade, o que se perde, mesmo em termos económicos com isto, é muito. Uhum. É por isso que era muito importante avaliar isto de forma rigorosa para perceber se não é verdadeiramente vantajoso encontrarmos estratégias, mecanismos para diminuir este impacto Uhum. das infecções nas creches e tornar as coisas um bocadinho melhores. Sim. E aqui ao nível de infecções respiratórias, alguma forma que nós pais, algo que nós pais possamos fazer para prevenir? Agora também já existe a chamada a vacina para o VSR, não é? Uhum. Para as bronquiolites, mas eu também por experiência própria, o meu filho mais novo tem 1 ano e meio, não está na creche, mas no seu primeiro ano de vida já teve 2 vezes internado com bronquiolite. Portanto, ou seja, há coisas que nós pais podemos tentar fazer, não é? Mas não conseguimos controlar tudo. Mas agora já não é a vacina para o VSR, mas as bronquiolites podem ser por Por outros outros vírus, vírus, que não foi o é? caso do meu filho mais novo. Ou seja, ele nunca teve, ou seja, as bronquiolites, quando ele esteve internado, nunca foi por VSR, foram Outros. outros vírus. Mas já se nota aqui diferença nos bebês, agora que já têm Nota, recebido a vacina? já temos, portanto, o que se passa é uma imunização, na verdade Uhum. não é uma vacina, portanto, Ok. nós damos os anticorpos contra o vírus essencial Uhum. respiratório diretamente e já temos já temos mecanismos de vigilância para Uhum. saber o que é que aconteceu este ano, no Instituto Nacional Ricardo Jorge. E, efetivamente, nestes bebés pequeninos houve uma diminuição Uhum. dramática, do ponto de vista positivo, das infecções respiratórias, VSR, e dos internamentos. Uhum. Agora, obviamente, relembrar que
A imunização contra o VSR vai proteger contra 50% das bronquiolites, mais ou menos, que metade delas são provocadas pelo VSR. Depois há todas as outras por outros vírus. E tocou aí num ponto interessante, que é o filho mais novo. O filho mais novo acaba por sofrer. Porquê? Porque o mais velho está na escola. Exato. Mas isso aí é a vida a acontecer. E não vamos alterar isso. É importante que as rotinas se mantenham mesmo, porque em termos de desenvolvimento para o mais velho é importante ir para a escola. Na verdade, são, em termos de ambiente e sociais, são os dois principais fatores de risco para ter mais infecções. O primeiro é ir para o infantário, para a creche, e o segundo é ter um irmão mais velho que esteja na escola. Se do primeiro podemos, lá está, com alguns mecanismos tentar resolver isto, do segundo é complicado. Mas perguntou-me se podemos fazer alguma coisa para prevenir. Depende muito do estilo de vida. E aquelas coisas básicas que as pessoas acham, isto aqui está bem, é dizer estilo de vida saudável, mas são mesmo as mais importantes. Há vários estudos que dizem isto, que é qualidade de sono, haver rotinas de descanso, as cestas, o sono noturno, bem estabelecidos, uma boa alimentação. Está mais provado uma alimentação variada, com os diversos grupos de nutrientes, protege. Ar livre e atividade física é essencial. Atualmente, nós passamos muito tempo dentro de espaços fechados, que muitas vezes não têm as melhores condições de ar. Vários estudos que dizem que os espaços fechados, os chamados indoor, têm 5 vezes mais poluentes do que o espaço exterior. Então, se estivermos a falar num espaço rural, melhor ainda, o ar é muito melhor. E isto é bom para a via aérea. As pessoas acham que ir para o frio que faz mal. Não, não faz mal. E aqui uma dica que acho que é extraordinariamente importante para quem nos está a ouvir, que é a questão do frio. Eu costumo dizer que é meu amigo, porque podem acontecer duas situações. Ou as crianças estão habituadas a ir para o frio e têm muito mais capacidade respiratória, portanto, têm muito mais capacidade até a via aérea está mais capaz, mais saudável, e não ficam doentes. Ou então, há aquela criança que cada vez que apanha um bocadinho de frio, fica doente e acaba por ficar com uma infecção. Isso pode acontecer. Só que acontece em que situações? Na maioria das vezes, porque pode haver exceções de crianças que têm outro tipo de doenças crónicas, mas na maioria das vezes existe aqui algum grau de inflamação persistente da via aérea. E estamos a falar, por exemplo, de rinite ou de asma, que não está controlada. Portanto, aquilo é uma via aérea que está sempre inflamada, e basta apanhar um bocadinho de frio, ou basta aquela criança começar a correr um bocadinho, portanto, qualquer coisa que, vamos chamar assim, que puxe pelo pulmão e para a via respiratória. Tem que respirar mais rápido, ou então vou para o frio, a minha via aérea tem que se proteger a fazer mais muco, e só aquilo é o suficiente para desencadear toda uma cascata inflamatória exuberante e poder promover a infecção. E, portanto, se aquela criança, cada vez que apanha frio, está sempre a ficar doente, o meu conselho é, se calhar, marcar uma consulta para ver o que se passa, porque se calhar aqui há alguma coisa, em termos de medicação e tudo, que podemos controlar. Se não, vai ser só positivo. Qual é a magia? Quando controlamos a inflamação de base, estas crianças que ficavam sempre doentes, quando iam para o frio, passam a poder ir para o frio, sem problema qualquer. E, portanto, eu acho aqui o frio é mesmo nosso amigo, não tenho outra forma de dizer. Okay. Então, estas crianças que vão para o frio e ficam doentes, não é o frio que causa a doença, não é? É alguma doença de base em que o frio é a reação. Exatamente. Porque aquela coisa de nós, quando estamos num sítio cantinho, vamos e saímos à rua e está muito frio, ficamos com mais muco, é uma reação normal. Quando volto a entrar, assoa um bocadinho o nariz e a coisa fica resolvida. Isso é a reação normal do corpo. Se não fica resolvida, é como se houvesse uma desregulação, porque eu tenho inflamação de base e não consigo resolver aquilo e depois acaba por dar problemas. Portanto, é mesmo isso. Agora estávamos aqui a falar do frio, lembra-me aqui de uma questão que eu já sei a resposta, mas é para quem nos está a ouvir, mostrar aos familiares lá em casa, que é se os bebês e crianças também ficam doentes por andarem descalços, ou Não, pelo contrário. Nem por ficar descalços, nem por terem o cabelo molhado, não é? Senão, eu passo a vida a dizer... O meu filho, que tem 8 anos, faz surf o inverno todo, literalmente, só não vai quando está a tempestade e pede para ficar em casa, porque de resto vai. O inverno inteiro. Não fica doente, é raríssimo.
não tem nada a ver, pelo contrário, Certo. tem muito mais capacidade Uhum. de controle das suas infecções. Um, o andar descalço representa aqui um ponto importante, principalmente para os bebés pequeninos que estão a aprender a andar, porque é bom em termos Uhum. sensoriais sentirem o chão e faz com que o pé se cresça e se desenvolva melhor em termos de função do pé e do caminhar, é muito melhor. E portanto, sim, em casa devem andar Uhum. descalços. Na rua não é que haja problema, mais uma vez, quem faz surf, mesmo as crianças que fazem surf vão descalços pela rua fora, Uhum. no inverno também, não há problema nenhum, mas é uma questão aí já de segurança, Sim. podem se Porque magoar. às vezes ouvimos muitos familiares, não é? Aqui principalmente os avós a dizer que ele não está agasalhado, vai ficar doente, está descalço, vai ficar doente. Não, Ainda há aqui muito estes mitos, não já é? sabemos, antigamente também se achava que o eclipse do Sol e da Lua Uhum. também era uma coisa, se calhar, de outro mundo Meio e que mística. mística, e também achávamos isso, entretanto Sim. sabemos que não faz sentido, havemos chegar lá com o Uhum. frio e com o andar descalço. Entretanto, aqui, à primeira vista, pode parecer que não, mas aqui a pediatria e direitos parentais tem aqui muitos temas que se relacionam, apesar de à primeira vista parecer que não. E uma delas que gostava aqui de falar era aqui o chamado os atestados médicos quando eles ficam doentes. Porquê? Porque muitas vezes, não é, ligam-nos da creche, tipo, o seu filho está doente, está com 38, precisa de o vir buscar, mas se calhar foi um pico de febre e passou. Ou também aqui muitas vezes, não é, os pediatras dizem que a partir de uma certa idade, já não me recordo qual, que era para resolver os primeiros 3 dias, gerir em casa com Benuron e Ibuprofeno, desde que não haja aqui sinais de alarme. E, portanto, não há aqui necessidade de levar a criança ao médico, nem ao hospital, a uma urgência, quando são aquelas viroses de 3 dias. Mas os pais, não é, para justificarem estas faltas, vão precisar de uma declaração médica. Então, de que forma é que era possível aqui re- resolver uma solução para isto, não é? Porque até estamos depois a sujeitar as nossas crianças a um ambiente de consultório médico, de hospital, mesmo de centro de saúde, em que já estão com o sistema imunitário mais baixo por Tudo. estarem doentes, a outros vírus, só uma questão É, burocrática. é só uma questão burocrática, é péssimo. Uhum. Excelente questão. Excelente questão, e essa também devia ser incluída. Não sei se é no código parental, se é Sim. num código qualquer, mas devia ser incluída. Porque efetivamente, aqui parece que assobiamos para o lado. Uhum. Né? Isto é um problema que ano após ano vem acontecendo. Falamos que temos uma pressão muito grande nos serviços de urgência, Uhum. nos centros de saúde durante o inverno, Sim. e há uma grande percentagem de crianças que acabam por ir à urgência ao centro de saúde porque precisam só de um atestado. Porque os pais sabem que Uhum. é uma virose, mas precisam do atestado Representar a ficarem empresa. e para apresentar a empresa, para terem baixa assistência Sim, sim. à família, a menores. E, isto era, eu não sei como é que se resolve isto, mais uma vez, Sim. porque eu sou pediatra, mas Uhum. queria resolver, queria. Porque, primeiro, tem acontecido cada vez mais, e desde o Covid, eh, as escolas têm um excesso de zelo que não é benéfico para as crianças. Portanto, às vezes aparece uma pintinha, já Uhum. todos acham que é doença mão pé boca e vai para casa. Quando nem sequer é uma questão premente para deixar de ir à escola. A doença mão pé boca é uma infecção vírica que tem um nome só, mais nada. As Uhum. outras infecções víricas todas, com febre ou sem febre, não têm nome. E as crianças continuam a ir à escola. Uhum. E parece que é um drama. E não deve ser. E, portanto, isso tem que E ser se calhar discutido. também, quando se calhar já aparecem as primeiras pintinhas, digo eu que se calhar já o contágio Já já foi. começou Contágio já também. foi, é como a varicela. Contágio já foi. 2 dias antes de aparecer a primeira bolhinha da Uhum. varicela, já contagiou toda a gente. Sim. E isto é problemático. Uhum. E acho que o Ministério da Saúde, com o Ministério da Educação, ouvir os agentes envolvidos, os pediatras, os educadores, os professores, ouvir toda a gente, perceber os pais, representantes dos pais, e percebermos de que forma é que podemos melhorar a qualidade de vida Uhum. para toda a gente. Sim. Ahm, Porque não se pode também estar constantemente a ligar para os pais que estão a trabalhar e dizer: olha, eu acho que Uhum. está com febre, ou parece que está com febre, ou tem aqui uma pintinha, isto deve ser. E arranjam um diagnóstico Sim, e sim. então obrigam a ir levar. Não sei, acho que não está correto também, porque muitas vezes estas suspeitas de diagnóstico não são.
Não são. Mas, entretanto, o pai já teve que tirar de trabalho e depois dizem que só pode voltar à escola porque a escola teve uma suspeita de diagnóstico, já só pode voltar depois de ir ao médico com uma declaração. Mas Sim. isto não pode ser, Uhum. não é? Até Eu que, acho que salvo erro, até está legalmente previsto quais são as doenças está. infecciosas que. Só qual é o grande problema? Uhum. É que isso é um decreto-lei, eu não sei, 1980 e Uhum. tal, acho eu, Sim. onde inclui doenças que já nem sequer Já não vemos existem. de forma regular. Por exemplo, o sarampo, não é? Que Uhum. infelizmente está a ressurgir por causa do Certo. problema da antivacinação, que é gravíssimo, mas pronto. Ahm, mas esse decreto-lei devia ser repensado e Uhum. perceber, ok, tem febre, foi objetivada a febre, os pais têm que saber que só pode voltar 24 horas após deixar de ter febre. Repara uma coisa, nós temos que confiar nos pais e temos de ser uma Sim. sociedade que confia nas pessoas, porque senão isto é muito problemático. Imagine que o seu filho Uhum. veio à minha consulta e diz: olha, ele fez febre, a escola dizem que ele não pode ir, eu vejo, não vejo nada, vejo se calhar um pingo no nariz, está Uhum. constipado, e diz-me assim: ai não, mas ele já não faz febre há mais de 24 horas. Eu tenho maneira de saber? Não tenho. Pode ter dado paracetamol Uhum. há 2 horas atrás, e eu não sei, Certo. portanto, ele aparece sem febre, diz-me que não tem febre há mais de 24 horas Uhum. e eu não vejo nenhum sinal de infecção bacteriana que seja Uhum. necessário tratar, diz ok. Passo declaração a dizer que no dia seguinte pode ir. E ele Sim. pode continuar a ter febre. E se É quiser verdade. dar-lhe paracetamol antes de o deixar a escola, ele fica sem febre e deixa-o. Uhum. E a minha declaração não vale nada. A palavra dos pais é que vale. Uhum. Está bem? Eh, e eu acho que isso devia ser desmistificado, como se a declaração do pediatra fosse aqui uma garantia de que não tem mesmo nada infectocontagioso. Não sei. Se tiver Sim. febre, não pode ir. Com menos de 24 horas não pode ir à escola. E, portanto, isto cabe, lá está, mais uma vez de uma reunião de esforços, de percebermos, mas sim, fazer um decreto de lei com alguns pontos básicos, tipo esse da febre, e depois há outras. A varicela não pode ir enquanto tiver Uhum. bolhinhas de água. A doença mão pé boca, só para esclarecermos aqui um bocadinho, se tiver bolhinhas de água e se estiver a babar muito também Uhum. da boca, não pode ir, mas depois as pintinhas demoram imensos dias, imensas semanas a Uhum. passar. Se não tiver bolhinhas, pode ir também. Há aqui uma série de doenças que deviam estar Uhum. contempladas, que deveriam ser esclarecidas. Sim. Ok. E estava a dizer, não é? Como é que se consegue resolver isto? Porque ainda vale, em Portugal ainda vale muito aqui a palavra do médico, não é? Estava a dizer que se devia confiar nos pais, mas mesmo as escolas, mesmo as entidades empregadoras, não é? Precisam aqui da declaração médica. Não sei se um regime semelhante agora às autodeclarações de doença pudesse fazer Isso está, sentido. o que está a acontecer para os pais é que podem submeter, mas precisam da mesma declaração do Sim, sim, médico, sim, não sim, é? sim. Talvez temos que confiar nas pessoas e Uhum. haver mecanismos legais de fiscalização Certo. para ver se não está a haver fraude, não é? Porque Uhum. já sabemos que, infelizmente, provavelmente, pessoas que farão fraude também fazem nas autodeclarações, Certo. provavelmente. Tem que haver mecanismos Uhum. para que consigamos viver melhor. Sim, porque senão lá está, há aqui, né, já há aqui estas queixas que os serviços de saúde estão entupidos no inverno, os picos das infecções respiratórias e depois outras viroses que se resolvem em 3 dias estão Claro. também a entupir Nós ainda não mais os podemos, por um lado, serviços. dizer assim: o Ministério da Saúde pede para só ir à urgência e para ligar a Uhum. SNS 24 e só ir à urgência ou ao centro de saúde se for mesmo necessário, se for uma criança mais velha, se não tiver sinais de alarme, dificuldade Uhum. respiratória, prostração, se estiver a conseguir comer e beber alguma coisa, portanto, aguardar os 3 dias de febre. Por um lado, dizemos isso. Mas por outro, dizemos assim, Uhum. não, mas para estares 3 dias de febre com o teu filho em casa precisas de uma declaração do médico. Então como é que eu faço isto? Claramente, o Ministério da Saúde, o Ministério da Segurança Uhum. Social e da Educação, eventualmente, não Não estão, estão não articulados. estão articulados. Porque mesmo quando não são viroses, e lá está, nos ligam da escola a dizer: o seu filho está com 38, tem de o vir buscar, e depois é só mesmo um pico de febre, mas lá Uhum. está, a mãe ou o pai teve que sair do trabalho para ir buscar o filho à escola, já teve ali umas horas de falta, vai também precisar de uma declaração É médica para isso, justificar essas é isso, horas. e é muito complicado, portanto, era um excelente tema para ser debatido Uhum. em sede própria. Sim.
E aqui também, quanto às faltas, né, estas faltas por doença, as faltas para assistência a filhos, legalmente está previsto 30 dias para a mãe, mais 30 dias para o pai, anualmente, com um filho. Depois, a partir do segundo filho, acresce um dia para cada um. Sim. Da minha experiência e das famílias que eu vou acompanhando, 60 dias para um filho é suficiente. Para uma criança que seja Sim. saudável. 62 dias no total para duas crianças às vezes já não é, porque normalmente não é, fica um doente, 3 dias, no terceiro dia o mais velho está bom e depois começa o mais novo É a ficar verdade. doente outra vez. Portanto, e os pais, em vez de faltarem 3 dias, faltam 6, porque é os dois. É isso. É isso. Isso é outra coisa que devia ser repensada, porque mesmo em termos Uhum. biológicos, vamos perceber como é que as doenças Sim. acontecem. Não faz sentido. Quer Uhum. dizer, um pode estar doente X dias e o outro, mais um, é só um dia a mais ou 2 dias a mais. Não faz sentido. Portanto, se calhar arranjar aqui uma forma de perceber Uhum. e estudar mais uma vez. As famílias que têm um filho, 2 filhos, 3 filhos, qual é a média de dias que fica doente? O que é razoável? Mas isso é claramente muito inequitativo. Não é? Sim. Mas das famílias que acompanha, sente que tem aqui esta dificuldade, quando há mais que um filho, quando há 2 filhos, Sinto, 3 filhos, aqui sinto, a gestão das faltas e sem das dúvida. doenças. Muito, muito complicado, muito complicado. Há pais que dizem isso, quer dizer, Hum, eu tenho que ir trabalhar. Sim. Eu tenho que ir trabalhar. Eu não posso, não consigo mais. Isto é preocupante. Enquanto sociedade, Uhum. acho que devíamos olhar um bocadinho melhor para isto, sem dúvida. Sim, há aqui muita coisa a ser Sim, revista nesta parte sim, dos sim. direitos parentais e da pediatria. Agora, também outro tema que liga aqui a pediatria com o direito tem a ver com o facto de algumas famílias não conseguirem vaga na creche e, portanto, acabam por estar em teletrabalho, quando as profissões permitem, e estarem aqui a gerir tudo. Algumas famílias, sei que é por necessidade, que até colocam bebés e crianças pequeninos aí expostos há algum tempo a ecrãs, mas há outras aqui também que são por opção. Quais é que são aqui as recomendações para dos ecrãs? Sei que eu acho que houve aqui uma alteração recente, não é? Mais ou menos. As alterações. Não houve uma alteração recente. Na verdade, existem aqui recomendações diferentes da Academia Americana de Pediatria ou das sociedades, até da Sociedade de Neuropediatria Portuguesa, mas de todas estas recomendações, o que eu lhe vou transmitir é aquilo que acho que faz mais sentido. Até aos 2 anos de idade, zero ecrãs. Não há Uhum, necessidade nenhuma, ok? Eu percebo isso que me disse, mas era aquilo que dizia no início. Quando, eh, quando o pai ou a mãe tem que trabalhar, tem um bebê pequeno com 10 meses, 9 meses que seja, e para eu conseguir trabalhar tenho que lhe meter um ecrã à frente, porque estou em casa em teletrabalho, alguma coisa aqui não uhum, está correta. É urgente resolvermos isso. uhum, Porque meter um bebê dessa idade em frente a um ecrã, seja que conteúdo uhum, for, é altamente prejudicial. Ok? A única coisa que se pode fazer é videochamadas com familiares. uhum, Tirando isso, não pode acontecer. Está mais que estudado. Quer dizer, as alterações que dão em termos cerebrais, em termos funcionais, está uhum, mais estudado. É altamente negativo. E o pior de tudo é, principalmente, quando depois nos habituamos a pegar num telemóvel ou num tablet para dar, quando queremos que aquela criança se acalme, uhum, ou que coma, ou que faça qualquer coisa. Portanto, aquilo faz uma autêntica desregulação da capacidade de adaptação daquela criança. uhum. Portanto, mais tarde é impossível que aquela criança se consiga regular ou acalmar sem ter aquela muleta do ecrã. Certo. E, portanto, para mim, até aos 2 anos não há qualquer tipo. E depois vou-lhe dizer o que é que eu acho. Uhum, Telemóveis e tablets, até à adolescência, zero também. Não tem uhum. interesse nenhum. Para uma coisa, para quê? Não vale a Para pena. quê? Não, Sim. se alguém me conseguir explicar para quê, tudo bem. Uhum, Televisão, está ok. Façam dinâmicas uhum, familiares que sejam interessantes para vocês. Vou-vos dizer aquilo que acontece em minha casa mais, que é sexta e sábado à noite é filme. uhum, Filme, vemos um filme, até se calhar comemos
alguns doces, alguma coisa diferente, porque são memórias que se criam. Portanto, sim. é mesmo uma coisa à parte e as crianças precisam disto também. Mas escolhemos o filme, percebemos filmes de qualidade, não violentos, não muito dinâmicos, que sejam muito agressivos. E depois, quando é que pode ser usado? Muitas vezes usamos quando, sei lá, de manhã, tomar um pequeno almoço antes de sairmos de casa, eles pedem para ver um bocadinho, estamos a arranjar enquanto eles estão. Mas depois também vou dizer outra coisa, que é, às vezes, acabo por cortar, de manhã não é a melhor hora para ver. E quando eu acho que eles começam a ficar muito desregulados e querem muito e até depois fazem alguma birra, porque eu quero ver, corto. Corto, literalmente corto. Se não, a partir de agora não há mais. E sabe o que é interessante? É que eles ficam muito mais calmos. Quanto menos ecrãs veem, mais calmos ficam. E qualquer pai, qualquer mãe que esteja atento consegue perceber esta relação. E eu vou tentando estar atento e quando acho que por alguma razão isto começa a ficar excessivo, corto e não vem só mesmo sexta e sábado. Acho que é mesmo importante. Há tanta coisa bonita para se fazer. Agora, eu percebo que às vezes os pais estão cansados, precisam de apoio, mas arranjem outras coisas para fazer, arranjem outro tipo de estratégias, pensem nisto, não se deixem simplesmente ir, olha, toma O caminho mais fácil. e pega. E se, ok, se têm que meter, porque eu quero descansar um bocadinho ao sábado ou ao domingo à tarde, quero até fazer uma sesta para descansar, a semana foi dura, está ok, mas que seja conscientemente o pai ou a mãe, os adultos responsáveis a dizer, ok, queres ver agora um bocadinho? Vê. Não é porque há a necessidade da criança para se sentir regulada ou para se sentir feliz. Há aqui famílias, lá está, como estávamos a falar aqui há pouco, que dão os ecrãs por necessidade, lá está. Agora há muito esta questão das faltas de vaga na creche, em que os pais têm que, lá está, estava a referir, não é, que era o melhor, não é? Se for para a criança estar exposta a ecrãs em casa, então será melhor ir para a creche. Logo desde 6 meses, sem dúvida. O problema é que não há vagas nas creches. É um Portanto, isto problema. acaba por ser uma bola de neve. É um problema social, mas repare, Marta, eu enquanto pediatra tenho que dizer, e enquanto pai também, eu tenho que dizer isto. Se há um problema social ou político para resolver, então eu acho que os profissionais da política, quem organiza estas coisas, têm que o resolver. É urgente resolver. Acho que aqui neste episódio já conseguimos juntar uma série de Sim, motivos, sim. de razões para aquela norma Sim, que sugeriu no início do episódio. Porque lá está, há famílias que lá está, dão ecrãs por opção, não digo por falta de informação, que acho que já não há assim falta de Sabe o que é que eu informação, acho? Eu mas acho é mais por opção. mas quando é por opção, eu acho porque não estão a perceber o quão grave isto é. Certo. Eu costumo dizer que, e atenção, que sou pneumologista pediatra também, e portanto tenho noção do que estou a dizer, não é comparável, mas é capaz de ser tão mau eu ver um pai com uma criança ao colo a fumar, como ver um bebê, uma criança de 1 ano que vai no carrinho a andar e que isto vê-se, vai a qualquer shopping e vê isto, com Sim, o é telemóvel verdade. à frente. Eu tenho dúvida sobre o que será pior. Porque, a princípio, a fumar está ao ar livre, o pai está com ele ao colo e o fumo vai para o ar. Certo. Não é? Mas ali, e é esporádico. Agora, aquela criança que está a andar com o telemóvel à frente passa a vida a fazer aquilo. E isso vai ter alterações no neurodesenvolvimento que vão ser dramáticas para o futuro. Vamos ter adolescentes e adultos muito mais violentos, muito mais agressivos, e a mim preocupa-me imenso. A mim preocupa-me por mim e pela sociedade que os meus filhos vão encontrar. E, portanto, quem dá por opção é porque acha, não, isto não faz mal. Era como, eu costumo contar muito esta história, que é, eu quando entrei em 2002, primeiro ano de medicina no Hospital de São João, fumava-se dentro do hospital. Mas fumava-se porque era normal, havia cinzeiros nos corredores. Os médicos fumavam. Tinha colegas que fumavam, os utentes fumavam, era normal. E agora, portanto, 23 anos depois, olhamos para isso e dizemos que absurdo, como é que nós não percebemos? Eu acho que daqui a 23 anos vamos estar a dizer exatamente a mesma coisa dos ecrãs. Acho mesmo. Sim. E eu tenho pena que as pessoas que dão por opção não consigam perceber isto e olhar para a frente. Sim. Lá está.
Aqui, por acaso, recentemente fizemos uma viagem à Madeira e estava a contar ao meu filho mais velho que quando eu era pequenina, os avós, não é, os meus pais, queriam chegar cedo ao aeroporto para conseguir os lugares de fumadores dos aviões, não é? E Claro. agora, olhar para trás e pensar, fumar dentro de um avião é Absurdo. impensável. Impensável. Mas eu lembro disso, em Não miúda. é? Por isso. Isso é mesmo. A mim deixa-me muitas vezes a pensar. Vou pensando nisto e preocupa-me. Preocupa Mas se calhar mesmo. já começa a ser um caminho que se começa a ser feito, se calhar aqui estes Eu acho que estudos que sim. saem, também aqui este tema que se vai debatendo da proibição dos telemóveis nas escolas É também. excelente. Sim. É excelente, porque efetivamente não estávamos a conseguir Uhum. de forma. Lá está. Os pais sem capacidade, não é? Pais sem capacidade de dizer a uma criança, dizer não levas o telemóvel. Sabe que esta história dos telemóveis, das crianças levarem os telemóveis para a escola, é uma falsa segurança para os pais. Há estudos que dizem isso. É muito mais provável uma criança ser assaltada no meio da rua que tem um telemóvel na mão, se não tiver. Certo. E o telemóvel não ajuda em nada. Uhum. Porque se for assaltado e se fizerem mal, vai querer ligar a dizer estou mal. pedir ajuda, não. Não vai, consegue. não consegue. E portanto, além de que isto elimina uma aprendizagem essencial, que é de planeamento. Uhum. Mesmo, este já estamos a falar na pré-adolescência, que seja, é essencial planear o dia, combinar as coisas, ter responsabilidade, cumprir os horários e as coisas, e eliminamos completamente isto. A nossa sociedade é imediata. Eu não combino nada, chego e diz, vem buscar, ou já está. Sim. E isto é um grande problema. Há aqui mais do que um fator aqui para ser tido em conta. Agora vivemos a um ritmo que cada vez mais acelerado. E é bom, e precisamos dos telemóveis, eu também preciso, é bom, entra em contato mais facilmente com as famílias, coisa que não era possível há muito tempo atrás, mas temos que usar de forma positiva, não é? Claro que eu acho que os pré-adolescentes e adolescentes têm que ter acesso a computadores e aprender a mexer e fazer tudo na internet, mas também têm que perceber como usar. Acho que os adolescentes podem estar nas redes sociais, mas é preciso criar aqui uma consciência global de utilização. Não pode ser nas escolas. Nas escolas eles têm que estar a conviver. Não, agora, em casa, em redes, às vezes nós achamos que as coisas são positivas e depois são negativas. E depois esquecemos do que foi a nossa infância. Eu tenho alguns pais que dizem, eu também, quer dizer, eu também adorava ver desenhos animados quando tinha 5 anos. Eu dizia, adoravas? Adoravas nada. Tu acordavas ao sábado, às 7 da manhã, para ver o que dava na televisão, porque depois não tinhas mais nada. E não dava para Tu não escolher. não havia um telemóvel que estavas sempre a ver, não havia uma Netflix, ou seja, o que for, para estar sempre a ver. As pessoas esqueceram-se. As pessoas esqueceram-se. Não. E é verdade que ao sábado ou ao domingo, muitas vezes punha a O cassete VHS. para VHS, para ver os filmes, e ficava ali muito tempo a ver o filme. Mas era aquilo. Não tinha mais. É aquilo que eu lhes estou a dizer que faço com os meus filhos. Vemos os filmes ao fim de semana. Não era mais nada. E portanto, as pessoas esqueceram-se disto. É verdade. E recordo-me também que para puxar a cassete mais rápido para trás utilizava-se um Sim, lápis. exatamente. Agora essas não, lá coisas. está, conseguimos passar um vídeo no YouTube ou na Netflix E em segundos essas para o coisas que se seguinte. chama fast pacing, que e os desenhos animados são muito mais rápidos e mais agressivos. Com mais luz e com mais som, com mais fazem estimulação. uma não é? destruturação da atenção, da capacidade de atenção enorme. Pois admiramos que PHDA, perturbação Certo. de hiperatividade, déficit de atenção, está a aumentar imenso. Há vários fatores para isso, mas este é um dos fatores principais. Doutor Manuel, estamos aqui mesmo a terminar este episódio e gostava aqui de saber, quer da sua experiência pessoal, quer da sua experiência profissional, quais é que são aqui as principais dificuldades que a TV em consultório das famílias na conciliação da vida profissional com a vida familiar? A maior preocupação foi o que já falamos, é ficarem doentes e ter que tenho que trabalhar, mas o meu filho está doente e depois deixá-lo. Mas atualmente há uma coisa muito importante que tem a ver com o conceito de parentalidade. E que eu gostava também que isto fosse mais discutido e se tirasse a pressão dos pais. Os pais acham que têm que ser perfeitos. Mas têm que ser perfeitos, eu tenho que conseguir trabalhar e tenho que conseguir estar o tempo todo com o meu filho
tem que conseguir proporcionar-lhe tudo o que é de melhor, não têm. Uhum. E depois chegam a uma exaustão e põem o telemóvel à frente. Uhum. Mas isto não é preciso. Não, os pais não têm que estar sempre a brincar com os filhos, nem sempre com os filhos, não têm. E podem chegar do trabalho, dizer eu estou cansado, e ele ficar a brincar. Uma das coisas que eu tenho agora insistido na consulta desde cedo é explicar aos pais esta coisa do brincar, que é, há duas formas de brincar e as duas são importantes, que é, uma é vocês brincarem com os vossos filhos quando ele pede, claro que sim, mas a outra é deixá-los brincar sozinhos. Deixem-nos, porque senão isto vai criar uma pressão muito grande. Eu tenho que estar sempre a estimular o meu filho, eu tenho... Não. Com atividade estruturada, com não objetivos tenho. XPTO. Sabe que a brincadeira livre, que é o que fala muito a Academia Americana de Pediatria, é livre. Não é eu agora vou combinar isto e isto. Não, é livre. Deixem-nos só. E sim, podem dizer, agora não posso, agora quero descansar. Portanto, a individualidade do que é a mãe e a individualidade do que é o pai, ou melhor, a individualidade do que é a mulher e a individualidade do que é o homem, tem que continuar a existir. Se não tivermos um homem e uma mulher que, por acaso, é pai e mãe saudáveis, não vamos conseguir ter uma criança feliz e a desenvolver-se bem. E, portanto, hoje em dia é isso, é a pressão que o trabalho, que existe no trabalho, as pessoas querem ter a sua carreira e bem, mas também querem ser os melhores mães e os melhores pais, e isso não existe. Portanto, é tirar um bocadinho este peso, parece que agora há regras para tudo. Não há regras. Há meia dúzia de regras, assim como não fumar ao lado dos filhos, não lhes dar telemóveis, e poucas mais regras há. Há muito poucas regras. O resto é deixar a vida correr e despreocupar, e sim, fazem birras, e está tudo bem, e reajam com calma, e deixem estar. As coisas vão, as coisas passam bem. Portanto, é essa coisa de queremos ter uma carreira profissional do melhor e queremos ser os melhores pais e mães possíveis, que eu acho que é o mais impactante. E o Dr. Manuel, como é que consegue aqui conciliar tudo? O hospital, a atividade privada, a criação de conteúdos digitais e a vida familiar? Qual é o truque? É muito difícil. É muito difícil. Olha, vou-lhe dizer então qual é o truque. E o truque está na minha infância. Isto é uma coisa que eu não falo muito, mas o truque está na minha infância, que é precisamente os meus pais deram muita liberdade e meteram-me a fazer um desporto de competição. Eu acho mesmo que isto mudou muito do que é a minha capacidade de trabalho. Eu fiz patinagem artística de alta competição, atleta internacional, e tive uma carreira até à faculdade. Durante a faculdade continuei a patinar, campeonatos do mundo, tudo. Portanto, tinha que me organizar. Eu tinha que estudar e eu não me dedicava a estar com os meus amigos. Adorava. Gosto de festa, como qualquer pessoa, gosto de estar com os meus amigos. E, portanto, fiz toda... habituei-me desde pequenino a estudar e treinar a tarde toda, e depois à noite estudava, fazia o que tinha a fazer. Aos fins de semana tirava mais para ir ao cinema, para ir aqui, depois na faculdade para ir às festas e tudo, e organizava. E esse é o segredo. Acabei por trazer isto pela vida fora. Como é que eu organizo? Tenho menos tempo aos meus filhos que aquilo que queria, muito menos. Mas tento organizar para cada vez mais ter tempo. O meu objetivo é chegar a casa ao final da tarde, estar um bocadinho com eles, jantar. Nem sempre consigo, infelizmente. E aqui o segredo também é ter o pai e a mãe presentes e conseguirem trabalhar em equipa para isso. Porque muitas vezes não é 50-50, não é? Às vezes é 60-40, outras vezes é 70-30, depende dos está dias. tudo ok. E a verdade é que os meus filhos têm uma mãe incrível que faz com que isto seja possível, porque eu sozinho não conseguiria. Não é possível. Ninguém consegue sozinho. Se fosse sozinho não conseguiria fazer isto tudo. E depois acabo por os deitar, e depois de os deitar, muitas vezes vou ao ginásio ainda um bocadinho, e depois trabalho nas minhas coisas, escrevo os artigos que tenho que fazer, gravo à noite, faço tudo à noite, e depois no dia seguinte começa tudo outra vez, e ao fim de semana guardo para os meus filhos. Sempre. E, portanto, tento aqui ter a minha estrutura, que pode não ser igual para todos. Só tenho que arranjar a estrutura que funciona para cada família, e está tudo bem. E aqui, para finalizarmos, uma pergunta que talvez o faça pensar um bocadinho mais, que é: o que é que os seus filhos lhe ensinam ou já lhe ensinaram melhor do que qualquer livro de parentalidade?
Ui, essa é difícil, mas é que cada criança tem o seu tempo. Cada criança tem o seu tempo. E às vezes os livros de parentalidade, mais uma vez, têm muitas regras. E sai tudo ao lado. Nunca é nada assim. Sim. É muito mais difícil, tá? Uma mensagem que gostava de passar é muito difícil ser mãe e pai. Não é uma coisa bonita e cor-de-rosa que se vê nas redes sociais. Tem muitos momentos difíceis. Agora, não é por ser difícil que não é a melhor coisa do mundo. É a melhor coisa do mundo. Eu estava a dizer que fui atleta de alta competição. Era muito difícil de treinar. Exige uma capacidade de perseverança muito grande. Mas é incrível depois aquilo que podemos ter disto. E há tantas coisas assim na vida. E ser pai e ser mãe é isso. É difícil e depois às vezes não dormem bem durante a noite e nós estamos cansados, mas temos que ir para trabalhar e depois não temos paciência para estar com eles. Não temos. E não há problema nenhum em dizer que não temos paciência para estar com os nossos filhos. E às vezes precisamos sair um bocadinho. E peçam ajuda se isto estiver a acontecer. Isso não vem nos livros, parece que é tudo bonito, parece que temos que ter paciência, temos que conseguir, às vezes dá vontade, efetivamente, toma lá o telemóvel e não me chateis. Todos os pais sentem isso, eu gostava que sentissem, que eu também sinto. Agora, tento estar vigilante em relação a mim próprio e tentar perceber o que é que posso mudar, sem dúvida. E é assim que as coisas melhoram, percebemos o que é que podemos melhorar e ir melhorando, mas sem pressão nenhuma. Sem dúvida que aqui o ser mãe ou ser pai é aqui um trabalho 24 horas, 7 dias por semana, sem folgas, sem férias, portanto é cansativo. Muito cansativo. Mas também é muito recompensador. Muito recompensador, é a melhor coisa que há. Tenho filhos, por favor. Obrigada, Dr. Manuel, mais uma vez por esta conversa, foi um gosto. E sem dúvida que, de certeza, quem nos está a ouvir também concorda que passou aqui muita informação valiosa e inspiradora. Obrigado eu pelo convite, foi um gosto e espero que possamos ajudar a contribuir para ter um código parental e mecanismos que protejam as crianças e as famílias, não só as crianças, porque numa família toda a gente é importante, a criança é importante, mas o pai é importante, também é importante, todos por igual. Sim. Obrigada a ti que estás aí desse lado por teres acompanhado esta partilha. Este foi mais um capítulo do Código Parental. Fica atento aos próximos episódios para não perderes nenhuma norma do Código Parental. Até lá, não te esqueças da norma mais importante, que o melhor presente para os teus filhos é o tempo que passas com eles. Obrigada por ouvires o Código Parental. Subscreve o podcast para não perderes nenhuma novidade. E partilha este episódio com aquela família que sabes que precisa desta informação. Encontramos-nos na próxima quinta-feira. Até lá!